Boa noite. O processo contra o Ministro das Finanças e a mediatização da Justiça são os temas da prova dos 9 desta noite. Como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo Rangel, e começa exatamente por si. Soubemos hoje que o Ministério Público arquivou o processo que tinha contra Mário Centeno, e a pergunta que eu lhe faço é como é que é possível isto ter chegado a este ponto? Bom, eu não sei, isso, em primeiro lugar, eu julgo que não havia nenhum processo contra Mário Centeno porque não havia nenhum arguido. Mas havia uma investigação. Portanto, haveria uma investigação que, pelos vistos, não tinha arguido, portanto não tinha sequer, aparentemente mas tinha buscas, por exemplo. Sim, pronto, mas era uma investigação. Portanto, o que eu digo é, do meu ponto de vista, eu estou a dizer isto, não é por acaso, é para ilustrar quer dizer, eu até admitia que as buscas estavam em causa pudessem ter a ver com outro assunto qualquer, relevante, que até podia não ter nada a ver com o Ministério das Finanças. Mas foi hoje confirmado pelo Ministério Público? Ora bem, pronto. Hoje foi confirmado aquilo que, sinceramente, julguei que nunca seria confirmado, porque não me parecia propriamente plausível. Eu julguei até que seria alguma especulação jornalística, enfim, porque de facto não tem, sinceramente, aqui se mostra que houve de facto, do meu ponto de vista, o Ministério Público nisto andou bastante mal, duplamente, andou mal, porque eu acho que estes factos, bastava olhar para eles para perceber que não tinham nenhuma consistência, porque, evidentemente... Estamos a falar dos factos, do convite da ida ao futebol e 2 dias depois de ter havido... Isso já era outra coisa. Portanto, ter havido uma dispensa e tal, isso podia justificar... Que era dada pela Câmara, nem sequer era pelo Ministério das Finanças. Podia haver ou não... Aí eu até admitia, mas quer dizer, o problema é que sempre se ligou esta investigação a uma ida ao futebol que eu sinceramente considero que é uma coisa perfeitamente normal. Considero que aquela explicação que em tempos o Ministro deu de que de segurança é absolutamente, eu até diria, nem só de segurança, até de privacidade, etc., é absolutamente plausível e justificável e, no caso do Ministro das Finanças, por maioria de razão, relativamente até a muitas outras pessoas públicas, diria eu. E, para além do mais, sinceramente, eu não vejo, eu sei que muita gente vê, e já vi aí, algumas pessoas estão endiabradas e tal com isso, até mesmo na ideia de pedir os bilhetes, eu sinceramente não vejo nisso, devo dizer, nada de especial, porque... eu estou mesmo a ver o que acontece. A pessoa uma vez foi ao futebol e alguém lhe disse, olha, se algum dia precisar, peça. Quer dizer, não é, ele não foi pedir porque queria pedir e tal. Mas mesmo, quer dizer, não há ninguém, não há nenhum Ministro das Finanças do mundo, nem no país mais corrupto, que se deixasse corromper por meio do futebol. Quer dizer, ou que fosse, aqui nem dizia corromper, mas dizia que fosse influenciável, que pudesse facilitar qualquer coisa por meio do futebol. Quer dizer, isso, sinceramente, é uma coisa que não tem cabimento. E, portanto, eu parti sempre do princípio que o Ministério Público não teria andado a investigar isso. Pensei que andava a ver ou outra parte ou até outra coisa qualquer, até relacionada com estes processos todos que para aí estão, e que tivesse alguma incidência. Assim, mas não tendo nada a ver, tendo exatamente a ver com... Eu disse, esteve mal duplamente. Não é apenas por ter levado a investigação até este ponto, que foi o suficiente para causar danos que mesmo assim sempre ficam alguma coisa, porque houve... Está a falar de danos pessoais, portanto, danos do Ministro ou danos ao país? Não, ao país não, portanto, essa coisa do país, isso não tem pés nem cabeça. Não, sabe-se que o PPE quis... Sim, mas isso não tem nada a ver com o país, desculpe, deixa-me só dizer o seguinte, nós criticamos o Dijsselbloem várias vezes, com razão. Não estamos a criticar a Holanda, nem é nenhuma ofensa à Holanda. Portanto, o Ministro Mário Centeno, como Presidente do Eurogrupo, claro que vai ser objeto de críticas. E vai ser objeto de perguntas, e eu até achava muito natural que na primeira ida dele ao Parlamento, quando for como Presidente do Eurogrupo, que alguém tivesse feito uma pergunta sobre isto. Dizer, olha, ouvimos dizer que houve qualquer coisa, isso o que é que era, esclareça. Isto era perfeitamente normal. Não é nenhuma ofensa. O que acontece é que na imprensa internacional saiu uma notícia que não tem nada a ver com as notícias portuguesas. É que havia um tax scandal, portanto, um escândalo de impostos em que o Ministro das Finanças estivesse investigado e, portanto, uma coisa alarmista. Isto se calhar porque ninguém percebeu, nomeadamente cá, também o Paulo Rangel estava à espera que as buscas ao Ministério das Finanças tivessem outro motivo qualquer, tivessem outro motivo qualquer que não propriamente o convite. Que é, sabendo nós como estão as coisas com os segredos de justiça e tal, que não têm grande conserto, é preciso uma política de comunicação. Por exemplo, aqui o Ministério Público teria, com um comunicado um pouco mais, diria eu, cuidadoso do que aquele que teve, teria evitado tudo isto.
Portanto, se não quis evitar a ação de fazer isto, teria evitado facilmente com uma comunicação correta e mais transparente disto, ao alimentar esta coisa 2 ou 3 dias. Sinceramente, isso não tem cabimento. E digo uma coisa, às tantas o Ministério Público está a fazer noutras áreas um trabalho importante e sério, e depois é contaminado por este tipo de ações, porque depois toda a gente acha, depois nós não sabemos bem se esta leviandade que há aqui não é facilmente associada a outras coisas. Portanto, até para o Ministério Público é contraproducente do meu ponto de vista. Sim, mas é também contraproducente para a própria pessoa que se vê envolvida numa história dessas, porque há Claro. muita gente que agora dirá, pois ele foi, o processo foi arquivado porque ele é uma pessoa poderosa. Não, isso, sinceramente, eu acho que não. Porque, Já há ali comentários desse tipo. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o primeiro-ministro disse que não havia assunto e o assunto é arquivado. Já ouvi comentários sobre... Pronto, mas eu acho que são, sinceramente, qualquer pessoa, o que eu acho é o seguinte, e é isto que às vezes as pessoas perdem a noção. Qualquer português que esteja em casa e que ouvisse falar na questão de futebol, eu acho que, pronto, achava que isto não tinha sentido. Portanto, sinceramente, eu acho que aqui... Então como é que se vai discutir isto durante duas semanas? O problema é que isto não é o foi que eu digo, é uma questão de bom senso. Outra questão seria a tal de isenção ou dispensa e tal, isso enfim seria outra coisa. Mas pelos vistos, como hoje se viu, seria mesmo isso, parece que isso vem dar razão às pessoas que de facto mostraram uma grande insatisfação e até algum pasmo, diria, acharam caricata e bizarra a situação e acho que acharam bem. Fernando Rosas, e agora como é que é? Quer dizer, arquiva-se o processo, não há responsáveis, fica tudo assim? Não, repare, eu acho que isto é um caso, enfim, dentro da sua dimensão, é um caso exemplar de um certo populismo judicialista que anda aí à solta, não é? Repare, isto começa assim, o observador levanta a lebre, a seguir vem o Correio da Manhã e amplia, a seguir o Ministério Público invade o Ministério das Finanças, o gabinete do Ministro dos Ministérios das Finanças, com o cuidado de anunciar que lá vai. Não manteve a diligência discreta. Anunciou. Logo a seguir a televisão vem dar grande parangona o gabinete do Ministro da Justiça em averiguações do Ministério Público. E depois, finalmente na Europa, alguém planta a notícia no grupo parlamentar do Partido Popular Europeu do que o Ministro das Finanças... Não foi nos jornais. Está metido num escândalo não foi em grupo parlamentar nenhum. E que vai ser ouvido... Ou seja, mesmo que isto não dê nada, a lama já está lançada. Quer dizer, o Ministro já está suspeito de ter feito um negócio em que troca bilhetes por uma isenção do IMI ao figo do Presidente do Benfica, e a coisa está... Ou seja, é certo que a lama já está lançada por cima da pessoa. Pois por isso é que eu lhe perguntava se não devia haver responsabilidade, ou seja... Que... Claro, agora... Porque alguém... Uma coisa, como é que é admissível que o Ministério Público possa assumir a dedução abusiva e sem provas de que o facto do homem ter pedido 2 bilhetes para ele ir para o Figo verem o futebol, isso significava que ele era responsável, poderia ser responsável por isenção, que é uma isenção que não passa sequer pelo Ministério das Finanças, acho que é uma competência da Câmara. A ver com isso, é uma coisa completamente alheia. Como é que o Ministério Público assume uma dedução dessas ao ponto de desencadear uma diligência, fazer publicidade dela, ou seja, há aqui uma tentativa de aproveitamento político desta situação. E o Ministério Público tem responsabilidades sobre isso. E é por isso que eu digo que há aí aliás, basta ler o que escreveu o antigo presidente do Sindicato do Magistério Público, o que escreve num livro que hoje é dada publicidade no Jornal Público, para se ver a que ponto é que esta ideologia justicialista, com interferência na política, está aí a invadir o... É um bocadinho ao contrário, era a política a interferir na justiça. Um pouco a ideia de que qualquer político é corrupto, como dizia há pouco aqui Manuel Ferreira Leite. Quer dizer, essa ideia é subjacente, ou seja, alguém fala nos bilhetes, de repente o Ministério Público diz, então é porque também há aí uma notícia do não sei quê, ou alguém também falou nisso, e é logo o Ministério das Finanças que é suspeito, invade
resultados do Ministério das Finanças, comunica-se à comunicação social. Acho isso uma pouca vergonha de todo tamanho. Ou seja, viola-se o segredo da justiça para obter resultados políticos e depois no fim isto não dá nada e depois no fim o próprio Grupo Popular Europeu mete a viola no saco, porque naturalmente era uma coisa absolutamente absurda, mas quer dizer, entretanto a coisa está... O efeito, mesmo que isto não dê nada do ponto de vista judicial, porque o processo é arquivado, o efeito político está alcançado. E é neste momento, este fenómeno de judicialização da política e de politização da justiça que está a surgir em Portugal. Nós vamos ver isso a seguir no que vamos hoje discutir, mas isso é uma coisa extremamente inquietante e o caso do Centeno vale por isso. A meu ver, falo como exemplo disso. Pedro Silva Pereira, faço um pouco a mesma pergunta, que é: não vai haver responsáveis por isto? E em relação a à intervenção de Fernando Rosa, se concorda também que está a haver uma certa judicialização da política? Bom, eu acho que este caso é uma vergonha para o Ministério Público. Acho que é um caso grave até pela ligeireza desta investigação, que está aos olhos de todos. E acho que é assim de tal forma que não basta agora arquivar o caso e está resolvido. Acho que isto deve merecer pelo menos uma reflexão da parte do Ministério Público. Porque aquilo que o Ministério Público hoje assume, no comunicado em que dá a nota do arquivamento, é que desencadeou esta investigação apenas com base em notícias de jornal que não noticiavam nada. Porque se as notícias de que estamos a falar fossem o resultado de uma investigação jornalística que apontasse para qualquer espécie de indícios relevantes que merecessem investigação, certamente uma notícia de jornal pode fundamentar uma investigação. Acontece que não é esse o caso. As notícias que nós vimos, primeiro relatavam a história dos convites pedidos pelo Ministro para um jogo de futebol. Só a ideia de que isso constitui um crime de obtenção indevida de vantagem é absurda, porque então se fosse assim, depois de cada jogo de futebol, depois de cada Estoril Open, depois de cada estreia de peça de teatro, tinham que se abrir dezenas de inquéritos de investigação criminal para saber se havia utilização abusiva ou obtenção abusiva. Mas a verdade é que esta lei existe, este crime existe, recebimento não é este crime que existe. A questão do crime de obtenção indevida de vantagens apenas existe na lei quando ele seja estranho aos costumes sociais. Agora, quando nós vemos uma tribuna presidencial de um clube de futebol em todos os jogos, cheia de personalidades da vida pública, não é preciso fazer nenhuma investigação para saber se corresponde a um uso social as pessoas serem convidadas para um jogo de futebol. Portanto, não há nenhum crime de uso ou de obtenção indevida de vantagem que merecesse investigação. E depois, também não existe na notícia nenhum indício que referenciasse uma ligação minimamente indiciada entre a intervenção do Ministro e uma isenção fiscal. E não é preciso fazer nenhuma busca ao Ministério das Finanças, nenhuma busca, para saber que nem sequer existiu um ato de isenção fiscal decidido pela Administração Fiscal, que esta isenção é atribuída pela Câmara Municipal. Estamos a falar de isenção fiscal, a isenção do IMI de um prédio do Presidente do Presidente do Benfica. Aliás, uma isenção fiscal que é concedida ao abrigo da lei, aliás, quase que uma operação automática em caso de reabilitação urbana, concedida pela Câmara Municipal e depois averbada pela repartição de finanças local. Não há nenhuma decisão da Administração Fiscal quanto à atribuição desta isenção. Para saber isto, basta dar uma vista de olhos na lei para chegar a essa conclusão. Não é preciso fazer nenhuma busca. Então como é que é possível isto? O que acontece é que o Ministério Público abriu um processo de crime, quase que a pedido destas notícias que saíram na comunicação social. Mas acha que com um objetivo político? E depois foram à procura dos indícios. Quer dizer, enquanto que a regra na investigação criminal deve ser, bom, se há indícios, nós vamos investigar à procura de provas. Nós o que tivemos aqui foi uma operação de arrasto, não é? Vamos à procura dos indícios.
porque nem indícios existiam relatados nas notícias mas da acha comunicação social. Que houve nisso e ainda um houve objetivo umas político? almas otimistas que achavam, mas talvez tudo isto seja uma investigação que tenha outros fundamentos que nós desconhecemos, como se houvesse uma investigação criminal com fundamentos mais apetitosos e eles não fossem os primeiros a ser relatados na comunicação social. Era mesmo a primeira bola a sair do saco. Portanto, a verdade é que esta investigação foi sempre um absurdo, desde o início. Foi sempre um absurdo e, portanto, é uma vergonha para a administração. Mas depois lhe pergunto, e não me respondeu, é se acha que há aqui um objetivo político. Bom, eu não faço juízos de intenção. O que sei é que há um dano político provocado pela existência desta investigação. Isso parece-me ser claro. Porque depois a operação desenvolve-se assim. Saem as notícias, abre-se o inquérito, fazem-se as buscas. E depois o Correio da Manhã põe em título o Ministro das Finanças vai se demitir quando for constituído arguido, o que seria, aliás, um cenário previsível, visto que a investigação estava dirigida contra ele. E obriga o Primeiro-Ministro a dizer não, o Ministro das Finanças, que por acaso é Presidente do Eurogrupo, não se vai demitir. Portanto, que houve um dano político de toda esta história, e já não vou à história do PPE, que procurou levar a questão para o Parlamento Europeu, mas houve um dano político objetivo. Isso, sim, não estou aqui para fazer juízos de intenção. Acha que isto merece uma reflexão? Até porque há muito mais semelhanças entre este caso e um outro processo que também teve um desenvolvimento esta semana, que foi o processo relativo aos cartões de crédito do governo de Sócrates, que tem mais semelhanças com isto do que parece. Porque nesse processo, se bem se recordam, o Ministério Público fez uma investigação durante 6 anos aos cartões de crédito, despesas de viagem, almoços e jantares de todos os membros do governo do Partido Socialista, ministros, secretários de Estado, chefes de gabinete, e essa investigação nasceu de uma queixa da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que, como toda a gente sabe, foi em retaliação em relação a medidas do Governo a propósito de alguns interesses corporativos dos magistrados. E em vez do Ministério Público ter recusado a instrumentalização da justiça para a defesa de interesses corporativos, o que fez foi desencadear uma investigação contra incertos, contra todos os membros do Governo, por atacado, sem nenhum indício Mas agora específico. há indícios... Repare, em relação a 2 secretários de Estado. O José Magalhães parece que há uma dúvida sobre uma questão dos 400 euros e um outro secretário de Estado que há uma questão com compras de livros. Mas o ponto está em que o Ministério Público, ao fim de 6 anos de uma investigação, que ele próprio diz que era colossal, claro, o Ministério Público esteve mergulhado durante 6 anos em faturas, despesas, boletins de itinerário de viagens, para chegar à conclusão que arquivava em relação às dezenas de membros do Governo, do Partido Socialista, que aliás viram o seu nome várias vezes no jornal. O que está a dizer é que isso então foi uma retaliação do Ministério Público por decisões políticas tomadas pelo Governo de Sócrates. Lembro de uma manchete do Jornal Sol com as fotografias dos atuais membros do Governo, do Presidente da Câmara de Lisboa, porque seriam suspeitos nessa investigação e, afinal de contas, tudo arquivado, porque o ponto está nisto, é que essa investigação decorreu sem haver um fundamento específico. Foi, mais uma vez, uma investigação de arrasto. Vamos procurar nas faturas a ver se encontramos algum indício. Mas isso é uma crítica muito dura ao Ministério Público. No fundo está a dizer que houve uma investigação de 6 anos do Ministério Público, no fundo, em defesa de si próprio e dos seus próprios interesses corporativos. Não digo de si próprio. Não digo de si próprio. Uma retaliação, no fundo, o que está a dizer é que é uma retaliação em relação ao... A queixa foi apresentada para a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Que é uma coisa interessante, uma associação sindical... Mas foi o que fez. E em resposta dessa queixa, é uma queixa, aliás, anunciada como uma resposta em relação às medidas que o Governo na altura estava a tomar contra alguns privilégios estatutários dos magistrados, é que a investigação se deu. O que estou a dizer é que isto deve fazer parte da reflexão, porque o Ministério Público deve-se perguntar se faz sentido o investimento de meios que foi feito para investigar durante 6 anos. Vários magistrados dedicaram 6 anos da sua vida... Eu não sei se hoje algum de nós pode falar. A investigar faturas
sem haver nenhum fundamento específico, de tal modo que é arquivado em relação a todos, e o que se encontrou é um caso de uma compra de livros, portanto, nem viagens de luxo, nem férias na neve, nada, rigorosamente nada. Paulo Rangel, há pouco estava a dizer que não concordava com o Fernando Rosas. Nada, quer dizer, não concordo nada, vamos cá ver. Em relação aqui. Não, esta ideia de que agora estamos aqui perante o judicialismo e tal, naquilo que estava a dizer, até o que aconteceu, e que aliás foi denunciado na altura, eu estou à vontade, porque em 2007 fiz um discurso em que tratava não apenas de um certo assédio à comunicação social, mas também às funções de justiça. O governo Sócrates fez isso. E a Procuradoria de Pinto Monteiro é altamente criticável. Portanto, atenção, o que eu acho curioso é que quando há problemas na Polónia, quando há problemas na Hungria, quando há problemas na Eslováquia, quando há problemas na Roménia, aqui Del Rey que está a independência social em causa. Mas se for no Brasil com o Lula, ou se for em Portugal, já é um ataque, já é a politização da justiça. Quer dizer, são coisas diametralmente diferentes. Não são, desculpe, não. Desculpe, estamos a falar de mundos diferentes. Não estou, sabe que Fernando Rosas, este fenómeno é um fenómeno que felizmente estudo, escrevi sobre ele há muito tempo. Aliás, prevendo Desculpa de não saber as suas obras. Não é isso, mas não é isso, não. É só para dizer o seguinte, é que há um pensamento, é só para dizer que não estou a dizer isto agora por causa desta conjuntura. É só isso. O que é preciso... Mas, Paulo Rangel, mas este caso, nomeadamente este caso do ministro Centeno... Mas pronto, não vamos... portanto, agora temos aí outros casos também. Temos, mas em relação a este caso, houve danos políticos, de facto. Porque uma das coisas que interessa ver aqui é que neste momento, e eu já tive a oportunidade de dizer isso ontem, até publicamente, neste momento, nós temos dois processos, que até está sob julgamento e o outro que foi esta Operação Lex, que foi agora desencadeada, portanto, enfim, é uma investigação que está desencadeada, em que os principais protagonistas não são políticos. Um é procurador e o outro é um juiz da relação. E, portanto, isto revela... Sim, mas quer dizer, eu dizia que dois dos principais protagonistas no processo, na Operação FIS e na Operação Lex, não é, são pessoas do próprio corpo judicial, ou do corpo de magistrados. Isto também revela até um sinal de grande maturidade da nossa investigação criminal. Porque isto significa que não há uma perseguição a políticos, mesmo as pessoas que são. E, portanto, que até essa ideia corporativa é posta em crise. Mas, porque Paulo, se tratarem de magistrados... Antes de passarmos para o caso Lex... Desculpe, nós já estamos a passar... Mas antes de passar... Não queria deixar de perguntar uma coisa. Não acha que casos como estes que aconteceu com o ministro Centeno fazem com cada vez menos as pessoas queiram ir para a política e que se queiram sujeitar a este tipo de... Sim, mas eu até acho que isso nem tem tanto a ver com a questão da justiça. Tem mais a ver com a questão da exposição mediática em geral. Sim. Porque os jornais fazem danos desses todos os dias sem nenhum processo, certo? Portanto, portanto, sem nenhum processo, sem haver investigações, sem haver motivo para isso. Portanto, o que eu acho que afasta muitas pessoas que teriam alguma apetência, até vocação e com certeza competência para desempenhar cargos públicos e em particular políticos, é mais esta mediatização que muitas vezes passa por saber se a pessoa foi almoçar aqui, se foi jantar ali, ou se namora com esta ou com aquele, ou se isto ou se aquilo. Portanto, isso é que eu acho que afasta. Portanto, não é agora... do momento em que o Ministério Público abre uma investigação por causa de um de futebol, a partir daí pode-se abrir uma investigação. Mas não é por isso, mas não é só isso. Jantar com A, B, C ou D. O simples facto de haver uma polémica nos jornais antes disso, por causa dele ir ver o futebol, já é uma coisa que afasta. As pessoas dizem, pronto, eu já não posso ir ver em caso nenhum. Portanto, o que eu estou a dizer, peço desculpa, é um fenómeno mais geral, não tem a ver com a justiça. Aqui o que eu não estou a aceitar é que se importe deste incidente, que é realmente lamentável, para aqui se cria uma teoria que ela está neste momento aí em muitos opinadores, não é? Porque lhes dá jeito, porque lhes é conveniente, porque essa sim é a instrumentalização. É o que está a fazer o Lula. O Lula está a cavalgar isto para ficar... Não, desculpe. Para ficar com imunidade, porque tem mais 7 ou 8 processos às costas. Portanto, ele está a fazer uma instrumentalização política para não ser investigado e para não ir tudo até ao fim. E as pessoas estão a dizer ao contrário. Agora, eu não estou a dizer que no caso brasileiro não haja uma saga judicial. Ser condenado sem provas, não. Não, desculpe, não, isso eu já lhe disse, desculpa, isso aí... E os juízes que ainda por cima estão politicamente metidos na atividade contra o Lula. Isso aí, eu já lhe disse, eu já lhe falei, já falei sobre a cultura judicial brasileira e não é sem provas. Vir dizer que o Lula e que o Partido Trabalhista, dos trabalhadores... O corruptor diz que não corrompeu, corrompido não recebeu corrupção, no entanto, o juiz acha que sim. Portanto, o Partido
o partido do Lula não está metido em nada. Não, é piedoso. Não é isso. Eu tenho razão. Está a fugir à questão. Desculpe, Fernando Rosas, eu garanto-lhe que não tem razão. Só porque há 2 ou 3 jornalistas aqui em Portugal. A garantia sossega-me mesmo. Pronto, não é isso, é só para lhe dizer o seguinte, é que nem toda a gente lê os acórdãos como leem 2 ou 3 pessoas interessadas em Portugal. E nem toda a gente olha para a justiça brasileira como aqui se olhou. Outro problema, eu já expliquei. Sintomas semelhantes. Não há. Agora vamos falar da justiça portuguesa. Não há. Na justiça portuguesa não há. Quais são esses sintomas? Não há isso. Aliás, veja, são os próprios magistrados que estão sob investigação. Eu gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, gostava de dizer que acho que a corrupção deve ser severamente combatida. Ainda bem. Severamente condenada através de investigações que apurem factos e, com base nos factos, os corruptos devem ser implacavelmente condenados. Isto é isso, para não seguir depois com a demagogia de que há uns que querem combater os corruptos e há outros que os querem proteger. Não, quer dizer, é absolutamente claro, fogo sobre a corrupção. Ótimo. Não tem. Agora, há regras fundamentais do processo penal português que não são meras tecnicidades instrumentais que variam de acordo com a conveniência de quem acusa. Isso é nos regimes totalitários que existe. Quer dizer, as regras respeitam-se mais ou menos de acordo com a conveniência do investigador. Não. São regras que dizem respeito aos princípios gerais do direito. Tal e qual. E, portanto, são regras fundamentais. Como, por exemplo, preservar o segredo de justiça. Como, por exemplo, não prender para investigar, mas investigar para prender. Como, por exemplo, não haver recurso das decisões que se tomam e por aí fora. Ora, o que se está a passar em Portugal é que há uma... sobretudo... Bem, a violação do segredo de justiça é constante. No Ministério Público há uma ideologia justicialista que aí está e que de facto não visa só os políticos, há uma ideologia justicialista em si mesmo, ou seja, há um corpo profissional que acha que tem uma missão de fazer justiça mesmo tendo uma interpretação dos instrumentos defensivos das liberdades e garantias relativamente, olha que não é verdade, relativamente maleável. E eu vou dar, para isto não ficar no ar, eu vou falar sobre isto. Por exemplo, é gravíssima a violação sistemática e impune do direito de justiça. Reparem este caso agora que está aí. Eu sou insuspeito de simpatia pelo juiz Rangel e pelo senhor, os outros arguidos, até um que ouvi falar deles. Não é isso. Agora, é justo que uma criatura que é acusada venha na primeira capa dos jornais, como vendendo sentenças em troco de favores, disto, daquilo, daquilo outro, ou seja, toda a versão da acusação, antes mesmo da defesa ter acesso ao processo, toda a versão da acusação, com a cumplicidade dos média, está escarrapachada nos jornais e nas televisões e está a ser feito um julgamento público. As próprias buscas e uma condenação pública. Porquê? Porque eles convocam a imprensa. Só para Rangel, aqui, por exemplo, as buscas em casa do juiz... Foi a visão chegou lá primeiro que os inspectores, sabe? Chegou lá primeiro que os inspectores. E, portanto, a violação sistemática e impune do direito da justiça, eu não sou insuspeito dessas coisas, mas é um gravíssimo atentado contra a honorabilidade das pessoas. Mesmo que isto não se venha a ser nada provado. Quer dizer, como é que esta gente... Imagine que eles são presumíveis inocentes. Estão a ser julgados e condenados na praça pública. Isto é aceitável? Não é aceitável. Não é aceitável. Outra coisa que eu queria dizer, que é o abuso da prisão preventiva. Não é justo que um preso possa ser preso durante 2 anos sem se formular acusação contra ele? Não é estúpido. Não é, quer dizer, não é possível. Isto abusa-se da prisão preventiva. Quer dizer, prende-se para investigar e não para investigar. Quer dizer, não quer dizer que os outros façam assim, mas há abuso nessa matéria. E agora, repare, quando é um tipo que tem dinheiro para pagar a advogados bons e que o nome dele sai nos jornais, quer dizer, eles ainda têm esse meio de defesa. Agora, aí para o cidadão comum, para o desgraçado que é apanhado nesta máquina, não é? E que é vítima de uma série de abusos e de atropelos dessa matéria. E já agora, para falar de outra coisa, o abuso das escutas telefónicas. O abuso das escutas telefónicas. Eu fiz parte de uma comissão do Parlamento que investigava a razão que nunca foi determinada pela qual
O telefone do Presidente da República, dos ministros, dos chefes dos partidos, não sei o quê, estavam todos, tinham sido todos objetos de uma ordem judicial para serem escutados. Ser escutado como? Repare, eu não estou a brincar. Lembra-se do caso Casa Pia? Sim. Quando o juiz avisou aos jornais que ia prender o Paulo Pedroso ao Parlamento e fizeram aquele charivará todo da prisão televisionada em direto, veio-se a apurar que o homem não tinha feito nada, foi absolvido, foi ilibado e arruinou-se a vida política dele. Pá, assim, acabou, não é? Portanto, isto não são coisas de brincar, diz respeito à vida das pessoas. E, portanto, a corrupção tem que ser implacavelmente combatida com o respeito pelos princípios gerais do direito. É essa a minha indignação com isto. E isto indigna-me. E estou a ver. Paulo Rangel, presumo que concordo. Vejo que isto... Não, eu concordo com os princípios, não concordo com as consequências, depois com as aplicações práticas. Mas não acha que isto acontece demasiado em Portugal? Nomeadamente a violação do segredo de justiça? Sim. Mas no caso do segredo de justiça, o problema é um problema quase sistémico, nem sequer é um problema de agora. Infelizmente é um problema que vem. Rangel, deixe-me só dizer, sabe que em França os tribunais punem a violação do segredo de justiça aplicando as normas do encobrimento do crime. Mas o que eu digo e tem sido eficaz. O que eu digo, no caso português, a questão do segredo de justiça é uma questão que vem se recuar ao Fax de Macau, à Leonor Beleza, portanto, se recuar uns 30 anos para trás. Mas pior ainda, quer dizer, só piora a coisa. Portanto, não, eu estou a dizer, portanto, é um problema endémico e provavelmente passaria por uma alteração das próprias regras do segredo de justiça. Portanto, eu preferia um sistema mais aberto, que tem essa implicação, mas ao menos é mais franqueado e abre à própria defesa instrumentos que de outra forma não se abrem. Mas tem que ser possível fazer alguma coisa. Hoje há um advogado que, depois de finalmente ter acesso ao processo, diz na comunicação social que, olha, eu mesmo que quisesse agora quebrar o segredo de justiça já não podia, porque tudo o que eu vi lá no processo foi o que li na comunicação social antes. Agora, é evidente. E há um papel da comunicação social a colaborar com isso também. Claro que sim, mas isso é evidente, não pode haver... Claro que a comunicação... Mas é que a comunicação social também ela própria faz muita investigação, não própria, mas a partir do momento em que aquilo acontece, ela própria faz isso. E, portanto, numa era comunicacional também é impossível que não haja... Se chegar a qualquer país, qualquer crime que esteja a ser investigado, é objeto de manchetes nos jornais. Não é só cá. Isto não é um problema português. Sabe que hoje ouvi portanto, atenção, e você também na televisão, a conversa telefónica entre um dos réus e o doutor Proença de Carvalho, em direto, é segredo de justiça, está no processo, não se pode ouvir, está transmitido em direto na televisão. Como é que isto é possível? Pois isso não sei. Como é que isto é possível? Agora, Silva Pereira, Paulo Rangel diz que isto não é um problema específico português, que em todos os países, nomeadamente na Europa, em todos os países, de facto, as investigações... Não, basta ver as manchetes diárias, as investigações são acompanhadas também pela comunicação social. É que nós não nos podemos resignar à situação. E não é resignar. Os danos que ela provoca e a intensidade que está a obter. Quer dizer, nós neste momento temos uma circulação frequente entre determinados jornais ou grupos de comunicação social e a informação que está em segredo de justiça. Uma circulação frequente. Aliás, isto nem sequer é uma coisa nova. Portanto, se é assim, é preciso responder a esta situação. Quer dizer, o que nós temos que concluir é que as violações sistemáticas do segredo de justiça não estão a ter uma resposta à altura das circunstâncias e da gravidade. Sabe quem é que investiga a violação do direito de justiça? É o Ministério Público. Portanto, investiga-se a si próprio, ou seja, não se investiga. Não, mas olha, pelos vistos até se investiga. É como eu lhe digo, até estão a aparecer aí vários casos em que estão magistrados envolvidos. Portanto, até se investiga. E há outra coisa que é preciso ver. Enfim, aqui há, no caso de Fernando Rosas, que é um historiador, com certeza será sensível a isso. Se ele for ver o que é que são os jornais do final do século XIX, princípio do século XX, o crime, de todo o tipo, é sempre o que domina a comunicação social. Isto não é uma coisa nova. Sim. Portanto, atenção, não é. Portanto, estamos aqui... Não, é que não há dúvida. O que eu compreendo é que o contexto... Era o crime dos desgraçados. O meu problema é que eu
mais do que ver, sinceramente, mais do que ver um aproveitamento judicial, portanto, para a judicialização da política, vejo uma especial vontade e até um forcing para fazer a politização da justiça. Isso é que eu vejo que é o contrário. Sim, mas o meu argumento não é a questão da judicialização da política. Portanto, o que este é estou que eu a dizer vejo. É que a mediatização e há outra coisa que eu vou dizer. de processos que estão em segredo de justiça cria uma desigualdade de armas e um julgamento na praça pública que é intolerável para quem tem um mínimo de consideração para o Estado de Direito. Mas eu vou-lhe dar, mas quer que eu lhe dê outro exemplo? Só para, veja só outro exemplo. Se vir agora este exemplo... E é mais grave ainda se for feito ao serviço de interesses, seja da comunicação social, sem interferência, seja de interesse quer económico, ver como estamos a falar de um fenómeno que não tem necessariamente a ver com os tribunais nem com a justiça. Se olhar para esta questão agora, que é a questão do assédio sexual e deste hashtag #MeToo e tudo isso, vê que há um conjunto de pessoas cuja vida é pura e simplesmente destruída com base numa pessoa que diz uma coisa e já está. Noutros casos não é assim. Até há evidências bastante fortes, e digamos, mas noutros não. E a comunicação social faz isso e mata as pessoas em direto e acabou. Sim, pronto, isso não é correto. Eu estou a dizer, não estou a dizer que é correto, só estou a dizer. Mas é muito mal comparado, porque aí nós estamos a falar de testemunhos que pessoas vieram fazer à praça pública e esses testemunhos são relatados pela comunicação social. Nós não estamos a falar de nenhum processo que esteja em segredo de justiça, mas não, que exista alguém que tenha um processo à sua guarda e que deva preservar o segredo e que... Mas é que a fronteira entre o que está... a fronteira entre o que é feito pelos jornais ou o que é feito pela investigação criminal não é assim tão clara como está aí a pôr. Portanto, é isso. Há outra coisa que eu acho que é importante dizer. É importante que alguém dê uma palavra. Quando buscas ou prisões são feitas em frente de câmaras da comunicação social, é evidente para violar o segredo de justiça. Quer dizer, não há outra hipótese. Quer dizer, depende. Mas, em princípio, depende. Depende de quê? O repórter estava lá. Não seria a primeira vez. Mas o que eu digo é o seguinte, o que eu lhe vou dizer, Constância, é o seguinte, que acho que alguém tem que dizer isto. Eu tenho uma grande confiança nos magistrados portugueses, seja no Ministério Público, seja judiciais. E acho que, curiosamente, a propósito das garantias dos cidadãos, eles têm uma formação bastante forte. Isto não quer dizer que não haja um caso ou outro, com certeza, de abusos, e há sempre em qualquer sistema. Mas, sinceramente, quem conhece os magistrados sabe que eles têm uma formação orientada para as garantias. Sinceramente. E, portanto, eu não adiro a esta... Eu sei que é muito popular dizer isto e que nesta ocasião política, então, ainda é mais popular. Há uma pressão muito grande para isso. Mas eu não vou atrás disso. O popular é o contrário. Quer dizer, o que eu acho é que se está a desenvolver uma ideologia justicialista, como eu digo, não é necessariamente voltada só para a política, é de um grupo profissional que não é com funções de soberania, com funções de Estado, com funções de soberania, que não é eleito, que não é heterofiscalizado, e que se atribui a si próprio a missão de fazer uma justiça que implicitamente não está a ser feita na sociedade por mais ninguém e que eles se substituem às formas normais de fazer justiça. E isso é uma tendência... Uma república de juízes. E isso é uma tendência que se está a verificar. Leia as declarações do sindicato. Aliás, o sindicato é para defender direitos sindicais. O Sindicato dos Magistrados é uma espécie de tribuna política da ideologia, desta ideologia. Mas está a ver, como nós, em alguns pontos estamos de acordo, eu sempre fui contra a sindicalização. Não, mas o sindicato é para tratar de contratos coletivos e Agora, um sindicato que se atribui como órgão político do direito dos magistrados terem uma intervenção especial para fazer justiça, e ainda por cima não fiscalizada por ninguém, são eles próprios que não é bem assim. Mas isso ao mesmo tempo não pode... do processo... Mas como é que quer fazer? Quer procuradores políticos? Verifica... Não. Qual é o sistema? O caso que eu acabo de citar não é de políticos, é de um magistrado. E repare, eu dou de barato que nos últimos anos isto melhorou, né? A perseguição à corrupção melhorou indiscutivelmente e por mérito do magistrado público. Agora... Era isso que eu lhe ia perguntar, se isto também não pode ser visto como um sinal de vitalidade. Isto melhorou. Agora, o que há é sintomas que são sintomas inquietantes. Quando eu abro... Mas eles estão aí há muito tempo. Eu abro ontem o Jornal Público, vejo na primeira capa, na primeira página, a toda a largura, a fotografia de duas pessoas que são indiciadas no processo e que são apresentadas à execração pública. Mas isso não é Ministério Público que faz as notícias. Crimes horríveis, se calhar cometeram. Mas, quer dizer, até se provar que cometeram, os homens são inocentes, são presumivelmente inocentes. Mas o que é que pode fazer? Isto é uma violação grosseira
sistemática e intencional, programada do direito do segredo de justiça. Ou seja, eles convocam a imprensa para dar publicidade à visão da acusação sobre os processos, antes sequer da defesa ter possibilidade sequer de aceder ao processo. Ora, isto é gravíssimo do ponto de vista dos direitos dos cidadãos. Mas está a pôr aqui um problema que é o seguinte, mas quer dizer, o jornal deve publicar as fotografias ou não? Vamos agora censurar os jornais, quer dizer, é que também há uma... É que isto é um problema muito complexo. Eu acho que a censura, nunca resolve nada, muito menos a censura prévia. Portanto, agora, eu convido a fazer uma observação cuidadosa entre a maneira como as televisões dão a notícia deste processo. E você verifica que há diferenças substanciais entre elas. Uma coisa é noticiar as coisas, outra coisa é fazer julgamentos à praça pública. Mas isso eu estou totalmente de acordo. Está bem, mas aí e há diferenças. Mas é a comunicação social que está a fazer isso. Mas a comunicação social tem uma responsabilidade muito grande nestas violações de segredo de justiça, como é evidente. Mas o que eu quero dizer com isto quer vender jornais, quer fazer manchetes. Mas o que eu digo mas elas fazem de forma diferente. Sim, mas não deverá ser a comunidade política democrática a fazer essa triagem. Sim, mas a violação do segredo de justiça é feita pelos agentes da justiça e não pelos jornalistas. Sim, mas os jornalistas ajudam. Não, especialmente... Se os jornalistas pegam no segredo de justiça e na violação do segredo de justiça e fazem disso o instrumento principal para vender jornais ou para vender o que quer que seja, sem sequer contemplar equilibradamente os direitos da defesa. Seria difícil também como é que seria ver o que era publicado ou não era publicado. Mas, por exemplo, aqui o Fernando Rosas dizia uma coisa que é interessante, que é, há uma exposição social que põe a questão de uma maneira, que digamos que é respeitadora até da decência pública, diria eu, e outros não. Ok, aqui a justiça não tem nada a ver com isso. Não, sim, uns tratam bem, outros tratam mal. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma prova de 9. Boa noite, até para a semana.